Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à nossa aula inaugural de estamparia botânica. Eu sou Gabriela Kunen, estilista e cientista, e estou aqui para apresentar para vocês os fundamentos da estamparia botânica. Atualmente eu sou doutoranda pela Universidade Federal de Santa Catarina na área de design, pesquiso e atuo com marcas ecológicas em processos de impressão botânica e tingimentos naturais. Por mais de 10 anos atuei como professora docente da Universidade do Estado de Santa Catarina no curso de graduação em moda e sempre trabalhei com os meus alunos processos criativos e relações com uma moda mais sustentável. Atualmente, tenho também a minha marca, onde atuo e pratico processos de impressão botânica e tingimentos naturais. E hoje eu estou aqui para revelar e mostrar para vocês toda essa grande alquimia. Vamos começar então contextualizando um pouquinho essa nossa grande alquimia. Vou falar um pouquinho sobre a minha jornada. Eu me formei na graduação em moda em 2002 e fiquei por mais de 10 anos trabalhando na indústria da moda, realmente no fast fashion, né? Essa moda que não se preocupa com os recursos naturais e traz grandes degradações e problemas para o meio ambiente e também para nós, seres humanos, mulheres, para o nosso corpo e para a nossa vida. Infelizmente pouco se fala desse assunto, mas quando a gente está trabalhando e conhecendo outros processos que são muito mais naturais, como a impressão botânica, o tingimento natural, o que são fibras naturais, o que são fibras sintéticas, né? E o impacto dessas fibras, desses produtos consumidos ou produzidos, né, para o nosso meio ambiente, realmente a gente começa a ter um novo olhar. Precisamos mudar a nossa forma de produção e a nossa forma de consumo. A partir desse momento, eu comecei a me conectar muito mais com a minha profissão, porque trabalhar com esse fast fashion, com essa moda que só traz malefícios ambientais e pessoais, realmente estava me esgotando. E ao poder entrar em contato com esse outro universo, foi muito gratificante e recompensador para mim. A partir daí, então, eu comecei a tanto levar para os meus alunos essa prática e essa filosofia de vida, quanto praticar também na minha vida, no meu consumo, na minha casa e, por que não, na minha profissão. Então, quando a gente está falando de trabalhar com os tingimentos naturais, com a impressão botânica, a gente está falando não só de livrar a moda, né, desses corantes químicos que são altamente poluentes, que mesmo durante o seu processo, né, de tingimento e mesmo depois de serem tingidas, essas roupas que são tingidas com os corantes químicos, elas ainda continuam a soltar essas substâncias na nossa lavagem diária, né? Muitas vezes até mesmo na nossa pele. Trabalhar com os corantes naturais, com a estamparia botânica, onde a gente só utiliza a cor da planta, já nos traz um grande benefício, porque livra, né, essa parte que é tão prejudicial ao meio ambiente que a indústria da moda contempla. Estamos falando também de trabalhar com as fibras naturais. São fibras que vêm diretamente da natureza. Então elas são, além de biodegradáveis, claro,
poluem muito menos o meio ambiente, tanto na sua produção quanto no seu descarte. Ao contrário, fibras sintéticas, como principalmente o poliéster, que é produzido numa escala imensa, né, temos uma degradação imensa e problemas ambientais gigantescos, porque ele não se degrada no meio ambiente, porque na realidade o poliéster é um plástico, e além disso, toda vez que a gente lava as nossas roupas de poliéster na máquina de lavar roupa, né, ou mesmo à mão, a gente está soltando milhares de microplásticos nessa água, se depositando nos nossos oceanos. Existem vários estudos científicos, né, que comprovam isso. Então é muito importante, sim, que a gente tenha uma consciência sobre o que queremos, né, para o nosso planeta, o que queremos deixar aqui para as nossas crianças e o que queremos consumir hoje. A gente quer consumir peças que venham diretamente da natureza, onde a gente tem muitos benefícios dessas fibras no sentido do toque, da maciez, da transpiração. Além disso, trabalhar com os corantes naturais, a gente também tem muitos benefícios de não poluir o meio ambiente, mas também comprovado cientificamente que muitos extratos naturais, esses extratos de plantas que a gente trabalha tanto nos tingimentos quanto na estamparia, possuem efeitos medicinais que realmente permanecem nos têxteis. Então, efeitos que podem ser utilizados de diversas maneiras. Efeitos fungicidas, bactericidas. Então, são realmente características que vão trazer uma função a mais para o nosso produto e um benefício, né, para a nossa pele, para a nossa saúde. A estamparia botânica, ela se trata de fazer estampas em tecidos diretamente com as plantas. Então, utilizamos apenas os corantes e as substâncias que existem nas próprias plantas para fazer essa estampa, para fazer esse design de superfície. Para isso, claramente, precisamos de plantas tintórias, porque nem todas as plantas possuem substâncias capazes de tingir os têxteis, ou precisamos de extratos e corantes naturais. Esses corantes naturais, eles são extraídos também diretamente das plantas. Qual a diferença? A diferença é que quando a gente está falando de extratos naturais, a gente está falando de retirar esse corante, essa cor da planta, num meio aquoso. Ou seja, a gente vai ter um líquido que contém esse corante, como uma tinta. Essa tinta vai servir para a gente ou tingir um tecido de forma uniforme, ou fazer o fundo dessa estampa. Então, quando a gente está trabalhando com os corantes junto com a estamparia botânica, a gente não precisa somente das plantas tintórias, porque a gente pode trabalhar com efeitos negativos, ou seja, a gente vai pegar uma planta que não possui corante, vai colocar essa planta sobre o tecido e vai tingir o fundo desse tecido. Então, o formato da planta, o formato da folha, né, será registrado na cor do fundo do tecido, porque o resto do tecido será tingido com um corante natural. Ao contrário do tingimento natural, a estamparia botânica, ela é muito mais recente. O tingimento natural é milenar. Utilizamos desde os primórdios as cores das plantas, ou dos minerais, ou dos animais, para tingir, né, tanto as nossas roupas, as nossas vestimentas, como fazer desenhos nas cavernas, como fazer pinturas na nossa pele. Então, essas cores foram usadas desde sempre.
até o aparecimento das tintas químicas, dos corantes químicos, que foi por volta de 1850. Importante a gente saber e a gente lembrar que nem sempre a cor que vemos na planta é a cor que será registrada nos tecidos. E aí é que está a grande alquimia e a grande magia desse processo, porque muitas substâncias que existem nas plantas, elas podem ser reveladas como uma cor ou como outra cor, dependendo como a gente prepara esse tecido. E aí eu vou escolher plantas com cores, plantas sem cores, eu posso falar de folhas, eu posso falar de flores, eu posso falar de cascas, eu posso falar de sementes e eu posso falar de frutos. Então a gente tem um repertório imenso para trabalhar com a estamparia botânica, juntamente com os tingimentos naturais. Porque essa técnica que eu vou apresentar para vocês é uma técnica avançada. A gente consegue praticamente fazer todos os efeitos que a gente quer. A gente pode fazer um fundo branco, a gente pode fazer um fundo escuro, a gente pode fazer um fundo colorido, a gente pode ter cores mais vibrantes, a gente pode ter cores mais opacas e a gente pode ter cores menos saturadas. Então, por isso é que a gente fala que são diversas técnicas de impressão botânica, porque conforme a gente muda os métodos, a gente também tem diferentes resultados. Trabalhar com a impressão botânica não se trata apenas de desenvolver estampas ou designs de superfície. Trabalhar com as plantas nos traz uma conexão profunda com a natureza. Cada planta escolhida nos fala de significados e símbolos relacionados a aspectos da nossa emoção e das nossas características. Coisas que temos que trabalhar, coisas que temos que descobrir, coisas profundas em nós mesmos. Quando trabalhamos com a impressão botânica, escolhemos as plantas não apenas por sua forma, sua cor ou sua textura. Além disso, estamos escolhendo pelo seu significado simbólico que atua na nossa psique. Muitas plantas estão atreladas a símbolos desde a antiguidade. Podemos falar das rosas relacionadas à deusa Ísis e ao profundo feminino. Podemos falar também das flores de hibiscos, que também são relacionadas à feminilidade e à doçura. Podemos falar das flores de cosmos, amarelas, douradas, solares, relacionadas à nossa comunicação. Podemos falar de árvores frondosas, como o eucalipto, relacionado ao nosso equilíbrio e à nossa respiração. Assim, são vários aspectos que podemos trazer para essa alquimia. Essa foi apenas uma introdução à estamparia botânica. No nosso curso, vamos entender como fazer esse processo, quais tratamentos podemos dar aos tecidos, que tipos de tecidos podemos utilizar, quais plantas estão relacionadas a resultados diferentes, como desenvolver essa alquimia para que você possa transcender e se conectar com a natureza, obter resultados nítidos ou resultados mais abstratos, resultados mais artísticos ou resultados mais práticos. Esse curso não é apenas para designers ou estilistas. Esse curso é também para você que quer se conectar com o reino vegetal. Para você que quer utilizar a natureza como uma base criativa para expressar o seu self, para expressar a sua imagem, através de construção de estampas que podem ser utilizadas em roupas ou ir muito além. Essas estampas podem ser tratadas em objetos de decoração ou mesmo objetos de arte. Então vem comigo
que eu vou te mostrar tudo isso.